Olá, meu povo, tudo bom? Graça e paz. Bom dia, que alegria, mais um dia na presença do Senhor, mas um momento gostoso que nós vamos percorrer, estudando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, uma oportunidade, um privilégio que nós estamos tendo da parte do Senhor. Que o nosso Deus possa ricamente abençoar a sua vida, você que está pronto para acompanhar esse estudo, você que está pronto para estudar comigo a palavra de Deus, palavra que nos fortalece, palavra que nos edifica, palavra que nos incentiva a fazer o bem, a andar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudaremos a 14ª lição, que fala sobre a alegria com quem convivemos. Esse é o tema da nossa lição, alegria com quem nós convivemos. Vou convidar os irmãos a ler o texto comigo, Filipenses 1, 27, e também nós vamos ler um outro texto, Filipenses 2, 30. Os dois textos básicos que nós vamos compartilhar, que é a base do nosso estudo nesse momento. Que Deus seja louvado. Leiamos a palavra de Deus. Filipenses, como já falei, 1, 27. Não importa o que aconteceu, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, queira pena, ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes para a fé evangélica. E o 2:30 fala o seguinte: os versículo 30, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Muito bem, são os dois textos que serão a base da nossa lição nessa manhã. Mas antes, o autor dessa revista utiliza 3 palavras para nossa reflexão também. Quais são essas 3 palavras? A primeira palavra é saber. Saber. Então, nós precisamos manter a nossa unidade do espírito para lutar contra a oposição de fora e a oposição de dentro da igreja. Então nós precisamos saber nós precisamos manter a nossa unidade do espírito contra a oposição de fora e a carnalidade de dentro da igreja. Sentir o que nós precisamos sentir? Nós precisamos nos alegrar no convívio dos irmãos, No convívio dos irmãos, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos sentir essa alegria, nós precisamos nos sentir à vontade quando estamos no meio dos irmãos, sabendo que são os nossos irmãos em Cristo. Muito bem. E a terceira palavra é agir, lutar contra divisões e humilhar-se voluntariamente, como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos lutar contra a divisão e nos oferecer e nos humilhar voluntariamente, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se humilhou, ele se entregou, ele aceitou humilhação, tudo isso para salvar você e para me salvar. Então são essas 3 palavras importantes que você deve também memorizar durante o nosso estudo. Paulo está muito preocupado com o relacionamento humano. O ser humano é um ser relacional.
Então isso só não é o ser humano, mas todos, né? Os seres precisam se relacionar. Seres vivos precisam se relacionar. Cachorro com cachorro. Você vê cachorro no meio de cachorro, gato no meio de gatos, formiga no meio de formigas, barata no meio de barata. E isso que acontece. Se os seres vivos se relacionam, quanto mais o ser humano. Então Paulo está preocupado com isso. Ele fala que estás firmes em um só. Estás firme em um só espírito, uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Lutando junto pela fé evangélica. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. A unidade do corpo, a unidade da igreja. E isso resulta ao sucesso. A unidade leva o povo de Deus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo a sucesso. Filipenses 2, Paulo está dizendo o seguinte: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e também o mesmo espírito e a mesma atitude. A alegria de Paulo será completa quando a igreja caminhar nesse sentido, nessa linha de pensamento, a mesma linha do pensamento, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude, uma só postura, um só pensamento. E aí isso completa a alegria de Paulo. Não há dúvida de que a nossa alegria depende do nosso relacionamento. A nossa alegria depende do nosso relacionamento. A pessoa, por exemplo, que bebe, está contente quando está no meio dos amigos que bebem junto. Aquele que joga bola, a mesma coisa. Na família, a mesma coisa. Então, a nossa alegria depende do nosso relacionamento. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. E no meio do povo de Deus, nós temos que nos sentir à vontade, porque estamos no meio dos irmãos. Vou avançar para comentar um pouquinho sobre observações que o apóstolo Paulo fez. A primeira observação, e o primeiro ponto que nós vamos discorrer, é atenção. É atenção. Paulo fala sobre tensão. O que Paulo está querendo dizer? Na igreja nós temos tensões de dentro e tensões de fora. Paulo começa primeiro para a oposição de fora. Aqueles que estavam se preparando para atacar Paulo. Nós temos um texto aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 28, que fala: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então tem um grupo de pregador que estavam se opondo dessa igreja, que estavam querendo atrapalhar. Paulo fala: não se deixem intimidar. Essa é a oposição de fora. A oposição de dentro, estou indo muito rápido, a oposição de dentro está no mesmo texto, agora no versículo 1 a 4. Versículo 1 a 4, o texto fala o seguinte, só vou enfatizar o versículo 3. Não façais por partidarismo ou vanglória. Não façais nada por partidarismo ou vanglória. E isso é importante. Então Paulo está enfatizando isso porque havia partido. Porque havia irmãos em atritos. Porque havia panelinhas. É muito triste ver panelinhas existir na igreja. Houve panelinha na igreja de Filipos, panelinha na igreja de Corintos, panelinha nas nossas igrejas, mas o ensino bíblico está contra essa prática de panelinha.
essa prática de grupinho, não estou falando de afinidade, mas estou falando de grupinho, preferência. Eu quero trabalhar com fulano, eu quero estar no grupo de fulano. E isso não faz parte do ensino bíblico. E isso não é o evangelho que Paulo estava pregando. E na nossa época isso também existia na igreja de Coríntios, aonde alguns estavam falando: eu sou do fulano, eu sou do Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto de trabalhar com fulano, com aquela pessoa. Paulo faz a pergunta de saber se não estão esses irmãos que têm preferências, não são mundanos. Se esses irmãos não são mundanos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 14, Paulo está dizendo o seguinte, presta atenção. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Essas pessoas não vão na contramão da palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. Não são mundanos. Pessoas que estão tomando tais decisões. Pessoas que estão fazendo grupinhos. Será que não são mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolos? São apenas servos por meio dos quais vocês conheceram o Evangelho. Mas a nossa referência tem que ser Cristo. Então Paulo está falando sobre as divisões, sobre ciúme, sobre desrespeito, sobre divisões, pois tudo isso é fruto da carnalidade. É fruto quando a igreja vive na carne, quando há pessoas dentro da igreja que vivem na carne. E essa luta é de dentro, mas não é de fora. Até eu posso dizer, irmão, melhor a oposição de dentro, melhor a carnalidade, de fora, do que de dentro. Sendo unidos, nós podemos enfrentar a oposição de fora. Mas a oposição de dentro é muito complicada. Por isso Paulo está dizendo para nós sermos unidos, termos o mesmo espírito, a mesma fé, lutando unanimemente contra a fé evangélica. Lutando unânime, o que significa isso? Juntos, lutando porque nós temos o mesmo objetivo. Nós temos o mesmo objetivo, então nós temos que lutar até ao fim. Nós temos que nos unir para que aqueles de fora não entrem. Aqueles de fora só entrem quando tem brecha e eles aproveitam. Então a igreja não é igreja de divisão. Não é um lugar de preferência, de divisões, de ciúme e isso e aquilo. Paulo chama essas pessoas que têm tais práticas mundanas. O segundo ponto, observação do apóstolo Paulo, ele fala sobre o exemplo divino. Mas o que Paulo está querendo dizer sobre o exemplo divino? Esse tópico se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 5. A história da cruz é contada nos 4 evangelhos. E também nas epístolas nós encontramos a mensagem da cruz, nós encontramos esse tema, esse assunto como tema dominante também das epístolas. E Paulo, nesse trecho da palavra, ele nos ensina sobre a doutrina de Cristo. Ele nos ensina sobre a cristologia. O que é cristologia? Cristologia é a doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo. Então, a partir do versículo 1 até versículo 5, Paulo está dizendo o seguinte:
Paulo está mostrando que a igreja de Cristo não pode viver com disputas. A igreja de Cristo tem que andar com o mesmo pensamento. E isso que completou a alegria do apóstolo Paulo. Mas a partir do versículo 5, Paulo mudou a ideia. Paulo fala sobre o contraste que existe entre a igreja e o ensino de Cristo. Então havia inveja, havia discussões, havia muita gente, havia egoísmo. E Paulo está dizendo no versículo 5, dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então vocês devem ter uma outra atitude, que é a atitude de Cristo, que é a atitude da cruz. O que Cristo fez? Aqui nós falamos sobre a cristologia, sobre o esvaziamento de Cristo. Essa palavra aqui significa gnosis, na língua grega, esvaziamento. Então, o conceito de gnosis é o conceito na teologia cristã que trata do esvaziamento da vontade própria. Então, você abre mão da sua vontade para aceitar a vontade divina ou o desejo divino. Então, você abre mão da sua vontade, você abre mão dos seus desejos, você abre mão de tudo que você é e você aceita o desejo divino de Deus, ou o desejo divino. E isso é esvaziamento. É isso que aconteceu com Cristo. Cristo abriu mão de si, Cristo esvaziou-se e tomou a forma humana. Nós vamos ver os contrastes. Cristo, que era Deus, tomou a forma humana. Não é só a forma humana. Ele se tornou servo. Não ficou só na forma humana, sim, ficou na forma humana, mas se rebaixou, mas se tornou servo. Assumiu a forma de um servo. Obedeceu até a cruz. Morreu a morte de cruz. E isso que se chama esvaziamento. Então, as pessoas têm que deixar as práticas do versículo 1 até versículo 4, egoísmo, interesse próprio, ciúme, inveja, são práticas da carnalidade, são práticas da carne. Então, o cristão tem que refutar isso, o cristão tem que se negar, o cristão tem que seguir Cristo como referência. E depois, no versículo 5, seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que esvaziou, humilhou-se, abriu mão de si, abriu mão da sua beleza, abriu mão do seu poder, abriu mão da glória, abriu mão de tudo para cumprir a missão do seu Pai. E nós também somos filhos de Deus. Precisamos abrir mão dos nossos interesses para cumprir, para fazer a vontade do nosso Pai que nos chama. E o resultado disso é no versículo 9 do mesmo capítulo e 11. A Bíblia fala que Cristo foi exaltado. Cristo foi exaltado. Cristo recebeu o nome que está acima de todos os nomes. É o prêmio, é a coroa que Cristo recebeu devido do seu esvaziamento, devido da sua obediência. Ele foi pago. O Deus Altíssimo que nos recompensou Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi exaltado. Recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Como diz a palavra de Deus, que nós teremos a nossa recompensa. Deus vai nos recompensar. Deus vai recompensar a nossa obediência, o nosso sofrimento. Por isso, não abre mão da sua fé, pois ela será recompensada. O terceiro ponto, na mesma ideia,
Paulo fez uma observação. Terceiro ponto. Paulo estava esperando o resultado dessa igreja. Porque essa igreja foi exortada. Essa igreja foi... Paulo fez de tudo que ele estava fazendo. E ele estava esperando um resultado. Qual foi esse resultado? Paulo estava esperando um progresso espiritual. Eu desejo de todo pastor, eu desejo de todo líder que os seus liderados cresçam. Eu desejo e alegria de todo pastor vendo o seu povo, vendo o seu rebanho crescendo espiritualmente, tendo progresso espiritual. É isso que todo líder espera dos seus liderados. É isso que todo pastor espera da igreja. Porque quando nós pregamos, o retorno disso, nós queremos ver o rebanho, nós queremos ver os irmãos praticar a palavra que nós pregamos. E Paulo, no versículo 12 e 13, está falando o seguinte. Diz que temos de desenvolver a nossa salvação. Eu vou ler esse texto. Onde Paulo fala sobre isso. Paulo fala o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedecem, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo estava esperando um progresso espiritual. Paulo estava esperando que a igreja possa colocar em ação a salvação com temor e tremor. Isto é, desenvolvendo o que nós temos. Irmãos, cada um tem a sua responsabilidade. Deus tem a sua responsabilidade. Ele nos conquistou, Ele nos deu a salvação gratuitamente. Ele nos deu esse presente maravilhoso. Agora nós precisamos desenvolver essa salvação. Essa salvação tem que funcionar. Você tem que seguir, tem que fazer a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Um irmão em Cristo no meio da igreja que não se fala com outro irmão. O irmão que não perdoa o irmão. A salvação não está funcionando. A salvação tem que funcionar. Eu tenho a obrigação de perdoar esse irmão porque eu sou salvo. Eu sou obrigado de falar com o meu irmão da mesma igreja porque eu sou salvo. Então nós temos que botar a salvação funcionar. A salvação tem que funcionar. Nós temos tem na teologia duas palavras importantes, né? Conceito de duas palavras: monergismo e sinergismo. Monergismo a salvação é obra exclusiva de Deus. Sinergismo, Deus participa. Então Deus tem a sua parte. Deus faz a sua parte, Ele já fez a parte dele, e o homem tem também a sua responsabilidade, porque você é salvo. A salvação é obra exclusiva de Deus. Agora, você que foi salvo, você tem a sua responsabilidade. Você tem que fazer, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver, fazer funcionar a salvação. E isso é importante. É isso que Paulo está esperando dessa igreja. É isso que todo pastor espera de qualquer rebanho. Então, alegria com quem convivemos. Alegria com quem convivemos é o tema desta lição. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Nós precisamos andar em unidade, nos esforçar, como diz Paulo aos Efésios. Nós precisamos nos esforçar para guardar a unidade da fé. Assim, nós completaremos, nós vamos lutar junto com os opositores. Que Deus possa te abençoar, te encorajar para você fazer a sua parte de desenvolver a salvação, de fazer a salvação funcionar. Que Deus te abençoe e eu quero orar com você. Amado Deus,
Abençoa a minha vida, a nossa vida, a vida de qualquer pessoa que ouviu essa palavra. Senhor, faz com que possamos andar em unidade, que possamos nos esforçar, que possamos ter o mesmo amor, que possamos ter a mesma atitude que houve em Cristo. Abençoe, incentiva, Deus, anime aquele irmão que está assistindo ou que assistiu esse estudo. Abençoe a nossa vida através desse estudo, no nome de Jesus. Amém.